Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito animados para a nossa aula de hoje, porque hoje ela é especial. Hoje é dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então eu vou falar hoje um pouquinho como surgiu esse feriado e alguns nomes muito importantes. As celebrações do dia 20 de novembro surgiram na segunda metade dos anos 1970, durante as lutas dos movimentos sociais contra o racismo. Em um sábado de 1970, um grupo de negros do Rio Grande do Sul declararam o dia 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. A data inicial a ser escolhida era 13 de maio. O grupo de gaúchos frequentavam rodas que questionavam há tempos a legitimidade da data do dia 13 de maio para o povo negro. Uma publicação da editora Abril e mais algumas pesquisas sobre o Quilombo dos Palmares levaram o grupo à nova data, o 20 de novembro, a morte de Zumbi. Assim escolheu-se o dia 20 de novembro, que é a data da morte do Zumbi dos Palmares. Zumbi, ele era líder no Quilombo dos Palmares, um quilombo que era muito conhecido e que ficava onde hoje é o município da União dos Palmares, no estado de Alagoas. Muitos de nós ouvimos o nome dele, né? É um nome conhecido para nós, Zumbi dos Palmares. Porém, nem sempre a história é bem completa, certo? As pessoas falam algumas coisas, contam a história, mas contam a história pela metade. Ele não lutava pela liberdade dos seus irmãos, e sim em favor próprio. Ele lutava contra sua própria escravidão, ele não queria ser escravo. Acredito que ninguém queria, né? Não era uma condição favorável, era uma coisa muito ruim. Eles eram muito judiados, tinham coisas. Os senhores de escravos faziam coisas desumanas com eles. Ele não estava errado. Porém, dizer que ele era um anti-escravagista também é mentira, porque ele também tinha os seus escravos, ele também escravizava outras pessoas. Porém, isso não diminui a importância desse dia, que tanto nos serve para lembrar que somos todos iguais, cada um com suas qualidades, e que não devemos discriminar ninguém por cor da pele ou nacionalidade. Aproveitamos o dia de hoje, então, para estudar um pouco três grandes homens negros que tiveram suma importância em nosso país. E são eles: Machado de Assis, André Rebouças e Luiz da Gama. É claro que nós temos muitos outros homens e mulheres negros que fizeram história no nosso país e eles têm uma grande importância. Porém, para não ser uma aula muito longa, eu escolhi esses três para falar um pouquinho sobre eles. Machado de Assis. Joaquim Maria Machado de Assis foi um escritor brasileiro, considerado por muitos críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores, se não o maior nome da literatura do Brasil. Para o crítico literário norte-americano Harold Bloom, Machado de Assis é o maior escritor negro de todos os tempos. Escreveu em praticamente todos os gêneros literários, sendo poeta, romancista, cronista, dramaturgo, contista, folhetista, jornalista e crítico literário. Testemunhou a abolição da escravatura e a mudança política no país quando a República substituiu o Império, além das mais diversas reviravoltas pelo mundo em finais do século XIX e início do século XX, tendo sido grande comentador e relator dos eventos políticos sociais de sua época. Nascido no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, mestiço de uma família pobre, mal estudou em escolas públicas e nunca frequentou universidades. Os biógrafos notam que, interessado pela boemia e pela corte, lutou para subir socialmente, abastecendo-se de superioridade intelectual e da cultura da capital,
Para isso, assumiu diversos cargos públicos, passando pelo Ministério da Agricultura, do Comércio e das Obras Públicas, e conseguindo precoce notoriedade em jornais onde publicava suas primeiras poesias e crônicas. Em sua maturidade, reunido a colegas próximos, fundou e foi o primeiro presidente unânime da Academia Brasileira de Letras. Sua extensa obra constituiu-se em 10 romances, 200 contos, 10 peças teatrais, 5 coletâneas de poemas e sonetos e mais de 600 crônicas. Machado de Assis é considerado o introdutor do realismo no Brasil, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881. Este romance é posto ao lado de todas as suas produções posteriores, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú e Jacó e Memórias de Aires. Sua obra foi de fundamental importância para as escolas literárias brasileiras do século XIX e do século XX, e surge nos dias de hoje como grande interesse acadêmico público. Influenciou grandes nomes das letras como Olavo Bilac, Lima Barreto, Drummond de Andrade, entre outros. Ainda em vida, alcançou fama e prestígio pelo Brasil e países vizinhos. Machado de Assis é considerado um dos grandes gênios da história da literatura, ao lado de autores como Dante, Shakespeare e Camões. Agora, depois de falar de um grande escritor, considerado um dos maiores escritores, nós vamos falar um pouquinho sobre o André Rebouças. André Rebouças foi um engenheiro militar, inventor, abolicionista e monarquista brasileiro. Foi exilado junto com a família imperial no período da Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Ele passou seus últimos 6 anos trabalhando pelo desenvolvimento de alguns países africanos. André Rebouças era neto de uma escrava. Ele ganhou fama no Rio de Janeiro ao solucionar o problema de abastecimento de água, trazendo-a de mananciais fora da cidade. Servindo como engenheiro militar na Guerra do Paraguai, André Rebouças desenvolveu um torpedo utilizado com sucesso. Em 1871, André e seu irmão Antônio apresentaram ao imperador Dom Pedro II o projeto da estrada de ferro ligando a cidade de Curitiba ao litoral do Paraná, na cidade de Antonina. Até hoje, essa obra ferroviária se destaca pela ousadia da sua criação. Ele foi uma das vozes mais importantes em prol do abolicionismo do Brasil. Ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e outros. Participou também da Confederação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora. Participou da Sociedade Central de Imigração, juntamente com o Visconde de Taunay. Entre setembro de 1882 e fevereiro de 1883, Rebouças permaneceu na Europa, retornando ao Brasil para dar continuidade à campanha pela abolição da escravatura. Com a abolição veio também a queda do Império, e assim, em 1889, André Rebouças embarca juntamente com a família imperial com destino à Europa. Por 2 anos, ele permanece exilado em Lisboa, como correspondente do The Times, de Londres. Depois transfere-se para Cannes, onde permanecerá até a morte de Dom Pedro II, em 1891. Em 1892, Rebouças aceita um emprego em Luanda, onde permaneceu por 15 meses. A partir de meados de 1893, vai residir em Funchal, na Ilha da Madeira, que fica lá em Portugal, até a sua morte no dia 9 de maio de 1898. Então, aqui nós falamos um pouco sobre o André Rebouças, que foi um grande abolicionista. Ele lutava pelo fim da escravidão, lutava ativamente pelo fim da escravidão. E por último, quem eu considerei mais importante, que eu gostaria de contar a história dele para vocês, é o Luiz da Gama.
Ele foi um abolicionista, orador, jornalista, escritor brasileiro e patrono da abolição da escravidão no Brasil. Nascido de mãe negra, livre e pai branco, foi contudo feito escravo aos 10 anos e permaneceu analfabeto até os 17 anos de idade. Conquistou judicialmente a própria liberdade e passou a atuar na advocacia em prol dos cativos, sendo já aos 29 anos autor consagrado e considerado o maior abolicionista do Brasil. Apesar de considerado um dos expoentes do romantismo, obras como A Apresentação da Poesia Brasileira, de Manuel Bandeira, nem sequer mencionaram seu nome. A despeito de sua biografia ímpar, o historiador Boris Fausto declarou que era dono de uma biografia de novela. Foi um dos raros intelectuais negros no Brasil escravocrata do século XIX, o único autodidata e o único a ter passado pela experiência do cativeiro, pela experiência de ser escravo. Pautou sua vida na luta pela abolição da escravidão e pelo fim da monarquia no Brasil. Contudo, veio a morrer 6 anos antes da concretização dessas causas. Estima-se que Gama tenha libertado mais de 500 escravos, e embora atuasse principalmente na defesa dos negros acusados de crimes, ou para buscar-lhes a alforria judicialmente, a alforria é a libertação, tá, gente? Não se negava a atender graciosamente aos pobres de qualquer raça, havendo casos em que defendera imigrantes europeus lesados por brasileiros. Então, nós falamos um pouquinho da história desses três grandes nomes, desses três grandes homens negros que tiveram uma importância muito grande na história do nosso país, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Eu agradeço a atenção de vocês, desejo bons estudos e até a próxima aula.